Olá, eu sou o professor Jorge Cortez aqui do FGD. Vamos continuar com o nosso curso de QGIS para agricultura de precisão. Nas últimas aulas a gente estava fazendo um processo de recomendação. Nós fizemos de calagem, de gesso, de fósforo, de potássio e vamos fazer o último aqui de nitrogênio, utilizando a matéria orgânica do solo como um dos fatores para nos auxiliar nessa recomendação de nitrogênio. A gente vai voltar a falar dessa recomendação de nitrogênio quando a gente estiver falando de índice de vegetação e quando a gente estiver trabalhando de mapa de produtividade. Até porque o exemplo que eu vou utilizar aqui do livro Cerrado, ele remete aos mapas de produtividade para a gente fazer uma recomendação assertiva de nitrogênio para culturas que precisam, como o milho. Aqui na nossa região do Mato Grosso do Sul, nós trabalhamos muito com milho de segunda safra, o milho safrinha, pós-soja. Então, é comum os produtores não fazerem a adubação de nitrogênio, mas em algumas situações, se é possível, a gente vai demonstrar aqui como seria um processo para fazer a recomendação de adubação do nitrogênio, aqui neste caso só com a matéria orgânica e a média de produtividade que a gente das últimas safras. E quando nós estivermos trabalhando com os mapas de produtividade, aí sim a gente faz algo mais acertado, utilizando assim aí a álgebra de mapas. Aqui nós vamos fazer só por um método de distração para uma camada utilizando a estatística zonal, ou você poderia fazer também transformando a matéria orgânica para um arquivo vetorial, tá? Podemos fazer aqui das duas formas. Vamos lá. Então eu vou pegar aqui o meu mapa de matéria orgânica da nossa área aqui, nós já tínhamos feito, e vou converter ele, vou fazer uma estatística zonal. Vou jogar ele naquela grade que a gente sempre está trabalhando, que é uma grade que já está em 50 por 50, e eu quero a matéria orgânica inserida lá. Eu vou inserir a matéria orgânica e a extração vai ser pela média. Tá? Lembrando que no nosso mapa está em 10 por 10 e a camada de lá já está em 50 por 50. Eu já vou fazer um arquivo permanente, grade matéria orgânica. Salvar e executar. Então já está aqui minha grade da matéria orgânica. Vamos conferir se está lá. Então está aqui a matéria orgânica. Eu já vou habilitar a edição. Vou excluir esse QG aqui, que é a grade que a gente está utilizando apenas como referência. Vou deixar a argila aqui, porque a argila às vezes a gente sempre precisa lembrar da nossa área, que o teor médio de argila está bem homogêneo na área, em torno de 36%. A nossa matéria orgânica está próxima a 31 DEG. Então nós temos que transformar ela aqui para porcentagem, que é a fórmula que nós vamos trabalhar, utiliza a porcentagem. Então vou abrir a calculadora de campo. Eu vou fazer um primeiro cálculo, que é o N disponível na matéria orgânica. Decimal real, 2, 3 casas. Vou abrir um parênteses. Vou aqui em campos de valores, pegar o valor da matéria orgânica. Vou dividir ela por 10, para passar ela por porcentagem, porque a fórmula que eu vou utilizar precisa estar em porcentagem. Vezes quantos quilos de N a matéria orgânica nos fornece? Em torno de 20 a 30 quilos. O livro Cerrado nos apresenta como 30 quilos por hectare de N. Tá? De 20 a 30, se você colocar, vai estar razoável. Outras literaturas falam na casa de 20 quilos de N para cada 1% de matéria orgânica no solo. Tá? Já 30, 25, vamos trabalhar na média entre aqui as diferentes literaturas nos falam, na média aqui. Então vou dar um OK. Então N na matéria orgânica. Então tem em torno disso aqui quantos quilos de N eu tenho na matéria orgânica no solo. Então eu vou abrir de novo a calculadora de campo, vou criar um outro campo agora. Agora eu vou fazer assim a necessidade de N. Necessidade de N. Decimal real. Então, como é que seria essa forma? Nós primeiro vamos abrir uns parênteses aqui, 2 já para iniciar o processo. Se eu tivesse os mapas de produtividade, eu ia trabalhar com os mapas utilizando a ferramenta raster. Mas aqui nós vamos estimar. Então, quanto que a planta precisa para cada tonelada de grãos? Em torno de 20 kg, a planta precisa de 20 kg de N para cada
tonelada que ela produz. Vamos imaginar que eu produzi no último ano 75 quilos, produzi 100 sacos, 120 de milho, tá? Eu quero produzir um pouco mais esse ano, então eu vou produzir 120, 12, eu vou produzir. É muito comum que na nossa região a gente produzir em torno de 8 toneladas, de 6 a 8 toneladas de milho por hectare. Então vamos colocar nessa faixa aqui de 8 toneladas, tá? De milho por hectare. Seria uma produtividade esperada aí, tá? Menos quanto de matéria orgânica? Vou tirar esse primeiro parênteses, o segundo é aqui. Quanto de matéria orgânica que o solo me oferece? Então eu já tenho o campo aqui, né? Campos e valores. O N na matéria orgânica. Quanto que essa matéria orgânica está me fornecendo. Mais. Aí eu vou lembrar dos meus últimos 3 anos. Como é milho safrinha, eu vou considerar os 3 últimos ciclos. Então vai ser soja, milho, soja. Imaginando que agora no 4º ciclo eu vou entrar com milho novamente. Então vamos pegar esses últimos 3 anos para ajudar a estimar quanto de N foi mineralizado que eu tenho disponível no meu solo. Então, vamos imaginar que no primeiro ciclo da soja, eu tive 60 sacos de soja por hectare. Nesse terceiro ano, né, que seria o primeiro que a gente está avançando, o fator que a gente utiliza é 0,11. Mais o milho, vamos imaginar que ele tenha produzido quantos sacos ele tenha produzido. Aqui é sacos, tá? E aquele outro lá é toneladas, tá? Então, eu confundo. Então, o que ele mais produziu 110 sacos, vezes, o fator aqui é 0,1, que é gramínea, mais, imaginar que no último ano eu tive 65 sacos de soja produzidos no último ciclo. O último ciclo entra com o fator 0,45, que no caso foi a soja. E aqui eu fecharia o parênteses. Então, eu preciso lá vou produzir 8 toneladas e são 20 kg de N para cada tonelada. Então, a minha matéria orgânica está me fornecendo isso. Aquele primeiro ciclo de soja, né, eu estou considerando um ciclo, né, em vez de considerar 3 anos, 3 ciclos aqui, considerando a nossa situação aqui no Mato Grosso do Sul. Então tem a soja, milho, soja, e agora estou entrando com o milho e estou calculando a adubação desse milho. Quanto de N que eu vou jogar, tá? Então eu posso fechar aqui agora, fecho de novo, e tem um fator, porque a planta não consegue aproveitar todo esse nitrogênio, há uma perda. Então a gente está considerando em torno de 75%. Eu posso dividir por 75, divido aqui por 0,75 de eficiência, tá? Então tem que jogar aqui, ó, quantos quilos de N, então a necessidade de N. Então tá aqui quanto de N que eu tenho que aplicar em função dessa forma. Se eu tivesse os dados ali das safras, eu iria trabalhar com os dados justamente dos mapas, tá? E aí fazer muito mais assertivo. Então, por fim, agora eu vou colocar a necessidade. Eu posso colocar assim, a necessidade de ureia. Vamos aplicar ureia, decimal real. Então, vai ser o campos de valores, que é a minha necessidade de N, dividido pela concentração da ureia, em torno de 44%, né? Vou colocar aqui, então, a necessidade de ureia. Então, vou precisar aplicar em torno de 100 kg por hectare aqui, para uma produção estimada em torno de 8 toneladas de milho, tá? Então, vou salvar minha planilha, salvei, fechei, volto aqui no meu mapa, geoprocessamento, recortar, a grade em função do contorno, vou salvar no arquivo, grade matéria orgânica, necessidade de ureia, executar, close. Vou fechar esse, vou dar um duplo clique, graduado,
pela minha necessidade de ureia, vou fazer o nosso yellow, red, yellow, green, vou inverter, que é onde precisa aplicar menos, está melhor do que onde precisa aplicar mais, intervalo igual, aplicar, ok. Então tá aqui, eu tenho desde 50, 33 a 50 quilos, que é a primeira faixa aqui do verde, onde eu preciso aplicar menos, e até regiões onde eu preciso aplicar 115 a 135 quilos de ureia por hectare. Então essa é a nossa recomendação aqui, né, utilizando essa fórmula, né, e a referência que nós estamos utilizando aqui do livro Cerrado para fazer recomendação. Então o objetivo nosso é o processo aqui, vocês podem utilizar outras referências bibliográficas para fazer a recomendação, como outros algoritmos também. Eu poderia utilizar o mapa de matéria orgânica, como nós já vimos anteriormente, e posso aqui fazer uma reprojeção desse mapa de matéria orgânica, né? Posso reprojetar ele, nós já vimos isso. Eu venho aqui em RAS, projeção, reprojetar coordenadas. Eu vou reprojetar essa matéria orgânica utilizando a média, valor não definido 0 e a grade de 50. Vou salvar no arquivo MO 50, matéria orgânica 50, salvar, executar, close. Então tem a minha matéria orgânica aqui 50. Ficou um pedaço lá, ó, sem cortar, sem retirar. Vamos remover essa camada, vamos fazer uma reprojeção aqui. Projetar coordenadas utilizando a matéria orgânica média 0,40. Salvar no arquivo matéria orgânica 40. Salvar, executar. Isso, ficou melhor a área, pegou toda a nossa área. Então estamos utilizando aqui a matéria orgânica com a classe de 40, né, quadrícula de 40. Então agora eu não vou classificar ela, o objetivo nosso aqui é transformar ela para um vetor. Eu posso utilizar o ArcVect ou o Pixel, como nós já vimos. Pixel, raster para polígono, é a matéria orgânica 40. O que nós estamos passando aqui é a matéria orgânica. Salvar no arquivo. É shape. Então estou passando aqui a matéria orgânica 40 para shape. Executar. Close. Posso retirar a matéria orgânica aqui. E aqui é aquele mesmo procedimento. Vou abrir a tabela de atributos. Está só a matéria orgânica aqui. Eu já vou direto aqui mais no cálculo. Então já vou fazer a minha necessidade de N. Tá? Então eu tenho aqui. Nós vamos utilizar. Aqui eu tenho que 20 toneladas, 20 quilos para cada tonelada que eu vou produzir, certo? Menos a matéria orgânica dividido por 10 vezes 30, é de 20 a 30 quilos por hectare de N que ela fornece. Vou colocar que ela está fornecendo 25 quilos, mais, eu vou ter que colocar um outro parênteses aqui, mais, lembrando que o primeiro óleo de soja meu produziu 60 vezes 0,11, fecha, mais, abro o parênteses, meu milho produziu quantos? A gente tinha colocado 120 vezes 0,1, que é gramínea, mais 65 vezes 0,45, que é do último ano. Aí fecho aqui, divido pelo fator, que é 75, 0,75% de eficiência, e fecho aqui. Eu preciso de mais um parênteses aqui. Aqui dividido por 75, isso. Esse aqui fecha aqui, aí tudo dividido por 0,75, que é o fator de eficiência, eu chego a quanto de N eu preciso aplicar. Tá?
E eu ainda posso dividir aqui agora tudo, que é o último, pela ureia, que é 0,44, que é a ureia. Então fiz tudo numa única fórmula aqui, já é a necessidade de ureia aqui, tá? Necessidade de ureia. Então aqui já é o valor final, coloquei tudo em uma única forma para agilizar o processo, a gente já viu anteriormente, né? Então tá aqui já todas as fórmulas já, lembrando que esses valores aqui, por exemplo, 60 sacos, 120, 65, se eu tivesse um mapa de produtividade, eu ia usar os valores reais para cada célula dessa, para cada região. Tá? Mesma coisa aqui tudo bem que seria uma estimativa para a próxima safra, tá? Mas aqui seriam os valores reais de quanto eu produzi. Vou dar um OK. Então tá aqui a minha necessidade de ureia em quilos por hectare para cada região aqui. Salvar. Fechei. Último passo, vetor, geoprocessamento, recortar o MO40, contorno grade UTM. Camada temporária, vou salvar no arquivo, é o MO40, com a necessidade de ureia. Salvar, executar, close, posso fechar esse, duplo clique, graduado, minha necessidade de ureia, vou colocar no nosso red, yellow, green, intervalo igual, vou inverter a ordem de cores, aplicar, OK. Como é que ficaram os mapas? Esse aqui ficou com a grade 50 e o outro ficou com a grade de 40, tá? Então, os dois são viáveis à aplicação, tá? Então, a gente poderia utilizar um dos dois para fazer a aplicação. Então, eu utilizei por duas maneiras, dois métodos aqui, pela extração, pela estatística zonal, e eu utilizando o reprojetar e eu transformando o reprojetado em um vetor. Então aqui nós exemplificamos um processo de gerar um mapa de taxa variada de nitrogênio baseado na matéria orgânica e nas produtividades dos anos anteriores. Quando estivermos trabalhando com os dados de produtividade, vamos falar também sobre esse nitrogênio. Quando estivermos falando sobre o NDVI, também vamos falar, lembrar sobre esse nitrogênio, tá? O que tínhamos para hoje, essa parte da adubação nitrogenada era isso. Tchau, espero vocês na próxima aula.